quando dá uma crise, por exemplo, como essa que deu aí devido à Covid, mas a maior parte são por outros motivos, a tua empresa não vai, o cliente não compra, e aí a coisa fica ruim. Vamos então recordar um pouco. Eu sei que tem gente que não gostaria que eu falasse aqui um pouco de política, mas como a maior parte das crises realmente são causadas por aspectos políticos do Brasil, vamos falar um pouco de política. Eu sou da década de 40, tal, mas em 54 eu já estava no último ano do primário, na época. O Getúlio morreu, se suicidou. Tivemos uma crise incrível, né? Porque o país ficou de um dia para o outro sem presidente, com uma luta entre os governantes. Para mim até que foi bom, porque eu estava indo para a escola e de repente eu vi todo mundo voltando. Era meio-dia e pouco. Falei, o que aconteceu? Hoje não vai ter aula, o Getúlio morreu! Todo mundo festejando. Mas aí assume o vice, Café Filho, ficou pouco tempo no governo. Aí veio o JK, construiu Brasília, o país teve um bom desenvolvimento, ganhou força, uma nova capital. Depois dele o Jânio foi governador do estado e tal, se elegeu presidente, passou uns meses aí, o cara renuncia. Ninguém até hoje sabe por que ele renunciou. Alguém sabe? E aí assume o vice, João Goulart. E não é que ele tinha tendências vermelhas, pelo menos foi o que se falou. O interessante é que no livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, leia esse livro, foi escrito pela mulher dele, pela Maria Teresa, e conta toda a vida dele. E ela conta num trecho lá assim, ela chegou num comício atrasada, e aí ela viu um monte de bandeira assim, com a torre, bandeiras comunistas. Ela chegou e perguntou para o João Goulart, que é isso? Quem são esses caras? E ele respondeu, também não sei. E no entanto, depois, realmente a coisa pegou fogo. Mas aí ele foi demitido, aí tivemos uma revolução realmente no Brasil e os militares assumiram o governo. Foi um período, não vou dizer que foi ruim. Eu comecei a trabalhar, e a própria SIGA, que virou microsiga, que eu vou falar depois, nessa época. Temos Castelo Branco, depois o Costa e Silva, o Médici, todos muito rigorosos, tem que cumprir tudo direitinho, militares, o meu xará, Ernesto Geisel, e o Figueiredo. Isso entre 64 e 85. Tivemos algumas crises, porque o regime era muito autoritário. E havia muitas pessoas aí radicais, da esquerda e tal, e o governo não deu sossego para esse pessoal. Todo mundo querendo direto já, porque aí a eleição eram eles que escolhiam o próximo presidente. Né? E a gente querendo a volta da democracia. Aí, tudo bem, vamos eleger um novo presidente. Não foi nem o povo que nem hoje uma eleição. Foi uma eleição lá no Congresso. Ganhou Tancredo. Legal. Civil, cara inteligentíssimo. Não é que o cara morre antes de assumir. Nova crise. Assume o vice. José Sarney. Levou. Uma inflação desgraçada. Foi quando começou esse negócio de novas moedas, cruzado, cruzeiro novo, real. Porque a inflação era tamanha que não dava para manter. Uma nova Constituição, o Brasil deixou de pagar o FMI, que é um negócio gravíssimo, né? Não pagar lá os empréstimos, e voltou à eleição direta. Quem ganhou? Ninguém esperava, mas era bonito, simpático, tal. Collor. Assumiu, começou a tomar um monte de medida bem enérgica para voltar a não ter inflação, né? Medidas econômicas, o dinheiro sumiu. Eu fiquei na fila de um banco lá onde a gente tinha conta, uma manhã inteira, das 8 ao meio-dia, na chuva, para pegar lá R$200, R$500, que não tinha mais dinheiro. E
caiu. A Zélia, enfim, também não sei bem porquê. Quem assume? Vice. Itamar. Esse levou na boa, gostava do carnaval, e a vida continuou. E aí foi eleito ministro da Economia do Itamar. Esse foi bom, viu? Está vivo até hoje, não sei por que não se candidatou, né? Mesmo com 90 e poucos anos, acho que ele ia fazer um governo bom. Fernando Henrique Cardoso. Ainda teve o azar da Torre Gêmeas lá, quando derrubaram os prédios nos Estados Unidos. Mas não conseguiu eleger, depois de 8 anos, ele se reelegeu, o seu sucessor. E, no fim, ganhou o Lula, nosso amigo aí, o Lula. Mas o Lula soube escolher as pessoas. Meirelles, o Alencar como vice, enfim, tocou. E eu estou falando isso hoje num dia bem delicado, né? Porque nós estamos aí no meio do segundo turno. Quem aqui vota? Ah, todo mundo. Nem vou perguntar em quem vota. Tá? Política é política. E o Lula colocou quem? A Dilma. Primeira vez uma mulher na presidência e tal. Minha casa, minha vida, começou a fazer um monte de coisa, legal. Bolsa Família, Olimpíada, Copa do Mundo. Eu assisti a Copa do Mundo, nunca tinha assistido. Mas gastou muito em inflação. Gastou muito em inflação. Porque você imprimir dinheiro, e aí as coisas... Enfim, analisem, leiam, vocês vão ver. Impeachment... Mais um. Quem assume? Vice. Temer. Ficou pouco tempo, mas em meio à crise, né? Porque não foi assim de um dia para o outro que ele resolveu o problema. Então a gente que é empresário, sofrendo a crise, falta de dinheiro, inflação, juros altos, cada dia mudando a regra. Não é fácil viver num país como o nosso. E depois, Bolsonaro está aí. E tá aí. Pessoal, a gente que é empresário precisa pensar o menos possível em política. Quando muito assistir o Jornal Nacional, ver lá quem está ganhando, o que está sendo feito, você precisa se preocupar com o seu negócio. Vivemos num país capitalista, cada um tem a sua empresa depende de uma única pessoa, você. Você é empresário.